Tarde, boa tarde, boa noite que vai chegando para todos e para todas. Que o Senhor venha abençoar nessa tarde a caminhada de cada um, a tarde de cada um. Que o Senhor vai de contra a vida de cada um que está agora nessa tarde aqui fazendo a sua caminhada, no momento de lazer, em nome de Jesus Cristo. Nós viemos cultuar o Senhor nessa tarde, trazendo uma palavra de renovo para cada irmão, que o Senhor venha abençoar. E através dessas palavras que foram lançadas aqui nessa tarde, que o Senhor venha mudar a vida, venha libertar em nome de Jesus Cristo. Vou deixar uma palavra para os irmãos, a palavra do Senhor vem me dizer, trazendo para a vida dos irmãos, Provérbios capítulo 20. Provérbios capítulo 20, versículo 5. Como águas profundas é o conselho no coração dos homens, mas o homem de inteligência o tirará para fora. A palavra de Deus ela é semeada, a palavra de Deus ela é lançada. Deus vem usando cada um profeta para semear a palavra, para semear a vida, porque ela é o caminho, a verdade e a vida, para poder plantar em corações férteis que aceitam Deus como Salvador e como Senhor. E a palavra de Deus ela vem falar que ela é conselho, ela é correção, ela é mudança, ela é vida para quem a tem. E ela, trazendo entendimento nessa palavra, ela vem falar como águas profundas como águas profundas o conselho no coração do homem. Mas o homem tem inteligência, tirará para fora. A palavra de Deus vem falar para mim nesse versículo, como água profunda é o conselho no coração do homem que a tem, o homem que aceita a palavra ser semeada no seu coração, aquele que abre o coração para Deus, que dá uma oportunidade para Deus, que aceita Deus como seu Senhor, que aceita a correção de Deus. E a palavra ela continua me dizendo: cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Assim Deus ele pergunta para cada um. Cada homem se acha sábio, cada homem ele se acha certo. A palavra de Deus ela vai falar para mim no livro de Provérbios que há caminhos para homens que parecem de certo, mas o fim dele é de morte. Há caminho que está fora da presença de Deus, que está nesse mundo, que não anda conforme o conselho de Deus. Muita gente acha que está certo, mas pelos olhos de Deus é caminho que leva para a morte, pela morte espiritual, a morte física e a morte eterna, o inferno. E a palavra de Deus ela é vida para quem o acha, ela é ouro para quem o acha. A palavra de Deus ela é o caminho certo, o caminho, a verdade e a vida para nós seguirmos. A palavra de Deus fala: quem o achará? Quem o achará? O homem fiel a ele. O homem, a palavra de Deus ela vem me dizer que Davi, o rei Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus, por quê, pregador? Porque a palavra de Deus ela vem me dizer que o Davi, ele podia cometer todas as falhas do mundo, era um homem pecaminoso assim como eu, como você. Só que o rei Davi, os pecados que ele cometia, ele podia cometer outros pecados, mas ele não voltava no mesmo pecado, no mesmo erro. Ele não padecia, porque ele tinha entendimento debaixo de Deus. Ele tinha entendimento do que o Senhor queria para a vida dele. Então ele não padecia, porque ele tinha Deus a todo momento com ele, na vida dele, acompanhando ele nos cada passo de vida que ele dava. E trazendo para a vida de hoje, com a vida de Davi, era a vida dele que ele cometia pecado, mas não cometia o mesmo, porque ele buscava se policiar através do Espírito Santo de Deus. A oração de Davi, ele falava: Senhor, pode afastar tudo de mim, mas não afasta o teu Espírito de mim. Porque Deus, ele formou tudo que há nessa terra, formou tudo o Senhor o criou através dizendo: haja luz, haja água, e teve. Só que o Senhor criou o homem, ele não falou haja, ele mesmo foi e fez, só que até aí não era nada. O homem ele só veio se tornar alguma coisa nessa terra quando o Senhor, ele mesmo ele fez, só que só veio se tornar quando o Senhor assoprou na narina dele, assoprou o Espírito Santo, que sem o Espírito Santo de Deus a gente não é nada.
A gente pode ter até um fôlego de vida, mas só que de que adianta ter essa vida e não ter a minha salvação? Aí a palavra diz, continua me dizendo no livro de Provérbios, no capítulo 27, o justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os filhos depois dele. Assentado-se o rei no trono do juízo, com seus olhos dissipa todo o mal. A palavra de Deus, ela continua me dizendo, trazendo para o nosso dia de hoje. Quando eu falo, a palavra quer dizer o rei, hoje eu vou levar para o espiritual. O rei assentado ao seu trono, pela sua visão, ele vai dissipando todos os mal. E trazendo para a nossa vida, eu levo esse rei como se fosse o Senhor Deus, porque fala que Apocalipse, que ele vai estar no sublime trono, no grande trono branco, grande trono autoridade, branco santidade. Só que essa palavra, ela vem me dizer, ela vem me dizer que ele estará no seu trono, observando e dissipando todas as trevas através do seu olhar. A palavra de Deus vem me dizer em Provérbios 5, Provérbios 15, que o olho do Senhor está em todo lado, contemplando os maus e os bons, e nada nessa terra vai passar sem o consentimento de Deus. Pode passar a terra, o céu, o mar, mas as profecias de Deus que andam nessa palavra, nesse testamento, cada coisa do Senhor, cada lei, cada ordenança do Senhor, ela não passará. As profecias estão se cumprindo, está vindo cada coisa que o Senhor prometeu nessa terra está acontecendo. Muita gente não está dando ouvido, mas dando ouvido ou não, a palavra de Deus vai acontecer importantemente de cada homem, porque ele aceitar ou não aceitar. A palavra de Deus, ela continua me dizendo: quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem? O Senhor olhou para a terra, ele não viu nenhum justo. O Senhor olhou para a terra, não tinha ninguém sincero, ninguém no coração puro, ninguém que queria conforme o querer dele, que andava certo. Pois todos nós somos pecadores, somos falhos, não somos dignos de nada. Aí o Senhor, ele olha do alto, subindo em trono para a terra, e ele não vê nem um do coração puro. Mas a palavra de Deus, ela vem me falar no Salmos 40, que só eu e você, mesmo a gente sendo falho, sendo pecador, só eu e você nessa vida que conseguimos chamar a atenção do Senhor Deus. A palavra de Deus vem falar no Salmos 40: esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para ouvir o meu clamor. Só a minha vida e a sua vida que pode despertar o interesse de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus nessa vida. Só nós que podemos despertar o amor de Deus. Mas a palavra de Deus vem falar que o Senhor, ele é Salvador. O Senhor é o Deus que pode agir na minha e na sua vida. Só que a palavra de Deus vem falar em Isaías 59, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, o seu ouvido não está agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. O que, pregador, você quer me dizer com essa palavra? Que a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido agravado, mas ele continua ouvindo nossas orações. Só que o meu pecado, a minha iniquidade, o pecado consciente, aonde que eu não busco o Senhor para me limpar e me purificar, porque a palavra de Deus fala que o Senhor, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí quando eu não busco o Senhor, a palavra de Deus fala que a minha iniquidade fazem divisão entre eu e o meu Senhor. Quando eu não busco Ele, não é o Senhor que afasta, não é o Senhor que me abandona, eu que abandono o Senhor nunca esqueceu da gente. O Senhor, ele busca a gente todo o tempo da nossa vida, mas a gente, quando a gente está no momento de coisa boa da vida, quando a gente está em momentos fáceis da vida, nós abandonamos Deus, nós deixamos Deus como segunda opção, como segundo plano, nós não queremos o que Deus quer para nós. Só que quando a gente está passando por dificuldade, por atribulação, quando a gente está precisando no último suspiro de vida, muitas das vezes, nós vamos recorrer a quem? Nós vamos recorrer somente a Deus.
Porque a palavra de Deus, mesmo no Salmo 40, fala que o Senhor se inclinou para ouvir o meu clamor. O único que ainda está ouvindo, o único que ainda tem um amor por cada um de nós é só Deus. Não existe isso de falar que nós temos amor de pai, de mãe, até temos. Mas o único que tem um amor puro debaixo da graça é Deus. Só Deus que pode agir na minha e na sua vida. A palavra de Deus prosseguindo nos Salmos, aqui no Provérbios 20, verso 10. Duas espécies de peso e duas espécies de medidas são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como a outra. Eu vou trazer essa palavra aqui nessa tarde aqui como reflexão, duas medidas de peso. O que é duas medidas de peso para mim, trazendo para hoje, para a vida de cada um? Duas medidas de peso é quando eu estou com uma decisão na minha vida. Quando eu falo que eu aceito Deus, quando eu falo que eu sou filho de Deus, mas só que eu não vivo o que Deus quer, porque a palavra de Deus fala que o filho ele obedece o pai, ele aceita a correção do pai. Aí a palavra de Deus ela vem me falar, Mateus 10, 32, portanto o Senhor fala para a gente, portanto aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Deus que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Assim diz o Senhor Jesus Cristo. Aceitar o Senhor não é falar da boca para fora, não é falar que eu sou filho de Deus, não é falar que eu estou debaixo da proteção de Deus, porque se eu falo que eu sou filho de Deus, mas eu não obedeço o Pai, eu não sou filho, eu não sou obediente, eu não tenho temor, eu não tenho receio pelo que o Senhor pode fazer na minha vida, porque a palavra de Deus ela fala em Isaías 43, 13, o Senhor Deus ele fala, antes que houvesse dia eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, agindo eu quem impedirá. Hoje nós abandonamos a palavra de Deus, nós abandonamos o caminho dele, nós não aceitamos o que o Senhor quer, a gente vive pecando contra Deus, pecando contra a palavra, blasfemando, abandonando o caminho de Deus, mas só que muita gente não pensa na mão de Deus. Se Deus ele pesar a mão sobre essa terra, se Deus ele pesar a mão sobre a vida de cada um, o que será de nós? Se agindo ele, quem impedirá? Aleluia. Eita Deus, a palavra de Deus ela está sendo semeada, ela está sendo pregada, as pessoas não dão ouvido, as pessoas abandonam Deus, mas a palavra de Deus fala que a mesma Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, o mesmo Senhor Jesus Cristo que hoje ele veio nos libertar através da graça, porque em Romanos 6, 13 fala que o salário do pecado é a morte, que é o inferno, mas o dom gratuito de Deus é vida, é a salvação, é o reino de Deus, é o céu. Só que se eu não aceito Deus, eu não tenho minha salvação, eu não tenho um caminho, eu não tenho a verdade, eu não aceito a vida, eu não aceito o que Deus ele quer para mim, a minha salvação. Aí Deus fala que nós estamos debaixo da graça, nós só estamos vivos debaixo da graça do Senhor, porque se ele quisesse acabar com o sopro da minha e da sua vida, ele acabava, só que Deus está dando uma oportunidade para mim e para a sua vida. A palavra de Deus ela fala em Mateus que existe uma porta larga, uma porta estreita. A porta estreita, o caminho da salvação, o caminho de vida, o caminho onde Jesus está. A porta larga, o caminho do mundo, o caminho da perdição, o caminho do inferno, o caminho da drogadição, o caminho onde as pessoas não aceitam Deus. Mas a porta estreita ela é o único caminho para a salvação. Se eu não aceito Deus, eu vou ficar cansado na mão de Satanás, assim a palavra me diz. Não existe ninguém órfão no mundo espiritual. Se eu não sou filho de Deus, se eu não aceito a correção do que Deus ele quer para mim, automaticamente eu me constituo como filho de Satanás, como filho das trevas. Não é eu que falo, é a palavra do Senhor que está falando. Isso. Só que a porta estreita, ela continua sendo estreita, mas ela ainda está aberta. A porta ela é estreita, mas ela continua aberta. Ainda tem chance, Jesus Cristo ainda está voltando, ainda tem chance para buscar o Senhor. A porta está aberta, enquanto tem fôlego de vida, tem esperança. Muitos estão descendo à sepultura sem Jesus Cristo, muitos estão descendo à sepultura
sim o Senhor, muitos não a estão aceitando, mas só que essa palavra ela vem falar que ela é correção, vem me falar que ela é graça, que ela é vida, mas só que se eu não aceito a palavra, eu me constituo amigo do mundo, inimigo de Deus. E essa palavra que hoje ela é graça, que hoje eu consigo ter o meu perdão através de Jesus Cristo, amanhã ela vai me julgar pelos meus pecados que eu ando cometendo, que eu ando fazendo nessa terra. A palavra de Deus, olha o que ela vem me dizer em Provérbios 20, verso 11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se as suas obras forem puras e retas. Até uma criança olhando pelos olhos de Deus, olhando para essa pessoa, olhando para a terra, ela vai ser observada se as suas obras é pura ou não é aos olhos de Deus. A palavra de Deus fala que Deus ele olhou para a terra, ele olhou no seu sublime trono, não achou ninguém do coração puro, não achou ninguém certo. Só que Cristo ele veio por mim, por você. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna e vida e abundância. Só que Deus ele me fala que ele veio por mim, pela sua causa, para tirar o pecado do mundo, porque fala que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus olhou para a terra, não viu ninguém puro, não viu ninguém certo, porque nós estávamos condenados pelo pecado, mas Deus ele veio para tirar o pecado do mundo. A porta ela é estreita, a porta ela é difícil de passar, porque a porta do Evangelho, a palavra de Deus fala que no mundo o Senhor Deus Jesus Cristo, ele fala que no mundo tereis aflição, mas eu venci, vocês também vencerão. Como que Jesus Cristo venceu o mundo? Jesus Cristo não tinha pecado, Jesus Cristo ele era limpo de todo pecado. Se ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, me fala como é que ele venceu o pregador. Se ele não tinha pecado e fala que Jesus Cristo ele veio para tirar o pecado do mundo, nós só vamos vencer na palavra de Deus, pela porta estreita, tirando o pecado da nossa vida através do sangue do Cordeiro. Amém? A palavra de Deus, ela é correção, ela é vida. A porta ela é estreita, mas ela ainda está aberta. Amém?